Olá pessoal, aí ó, mais um vídeo daqueles bem temperados, daqueles bem quentes, daqueles bem sacudidos para você ter mais informação. E essa foi esse foi um tema que foi sugerido por um inscrito, recém-inscrito no nosso canal, que falou que eu fizesse um vídeo sobre a polio oral, sobre a vacina Sabin, que é uma vacina contra a paralisia infantil, e aí o título é esse: polio oral, a vacina com seus dias contados. É uma vacina que foi descoberta nos anos 60 do século passado pelo Albert Sabin, que era um pesquisador, um médico polonês, e meio para fazer uma frente a uma outra vacina chamada Salk, ou Jonas Salk, desenvolvida por um outro médico chamado Jonas Salk, em 1955. A diferença enorme entre as vacinas é que era a Salk, que é a atual polio inativada, ela é com vírus inativado, enquanto a polio oral era feita com vírus atenuado. E quando a vacina polio oral foi lançada, nos anos 60, a proposta era uma vacina ser mais barata, via oral, portanto não precisava ter seringa, agulha, ter mais tecnologia, mais pessoas mais capacitadas para poder vacinar com a polio injetável do que com a polio oral. E essa facilidade em termos de saúde pública e a sua eficácia fez com que a polio oral, a Sabin, a gotinha, ganhasse realmente uma popularidade grande, e até hoje é uma vacina muito utilizada e foi utilizada amplamente nos Estados Unidos até o início do século atual. Era utilizada em larga escala também no Brasil e hoje está mais restrita, e eu vou explicar o porquê. A polio oral, embora seja uma vacina segura e eficaz, ela é feita com vírus atenuado, vírus enfraquecido. Então, uma pessoa que recebe a polio oral, dependendo da sua imunidade, pode permitir que esse vírus se replique, e esse vírus, ainda que atenuado, enfraquecido, poderia dar, em tese, problemas, e dá. A estatística aponta que seria um caso para cada 750 mil primeiras doses da polio oral aplicada. É um caso, quase um caso em 1 milhão. Quando você fala um caso em 1 milhão numa população que vem sofrendo a polio selvagem, um caso em 1 milhão pela vacina é, entre aspas, poucos casos quando você tem o benefício dessa vacina na população geral. A partir do momento que você tem a poliomielite sendo controlada numa determinada região, num determinado país, ou num determinado continente, há de se fazer esse cálculo novamente de risco-benefício dessa vacina. Então, por exemplo, no Brasil, que o último caso de polio pelo vírus selvagem foi nos anos 80, no município de Souza, lá na Paraíba, nos anos 80 do século passado, de lá para cá, todos os casos que foram notificados têm relação ou guardam relação com a vacina polio oral. Então você vê que no Brasil os casos de polio selvagem não vêm acontecendo há décadas, e aí se avalia, isso até acho que é algo meio tardio, né? É a troca da polio oral pela polio injetável. Então essa é a ideia, a estratégia. Vai fazer a mesma coisa na África? Não nesse momento, porque na África, não que eu não me importe com os eventos adversos, é óbvio, qualquer evento adverso me importa, me incomoda, com vacina. Só que na África, na Índia, ainda tem casos de vírus selvagens circulando, provocando paralisia. Então, nessas regiões onde tem o vírus selvagem circulando, é bom colocar o vírus atenuado para competir com esse vírus selvagem, e se alguém vier a se contaminar, que se contamine com um vírus atenuado, não com vírus selvagem. Mas a tendência é essa, a tendência é o mundo parar de fazer a polio oral, desde que você tenha um controle dessa enfermidade no mundo, e que todos os casos guardem relação só com a polio oral e não mais com o vírus da polio selvagem. E tem um detalhe também, né? Quando você faz a polio oral numa pessoa que é imunodeprimida, esse vírus ele entra, se replica no tubo digestório desse paciente, e se esse vírus ficar se replicando muitos e muitos meses, eu posso eventualmente ingerir a polio oral,
esse vírus se modificar depois de muito tempo no meu intestino e eu eliminar no meio ambiente o vírus selvagem, modificado por causa de algum tipo de mutação que essa replicação crônica e sem controle permitiu nessa pessoa imunodeprimida. Então a tendência é essa, que é porque o vírus da polio oral, que é atenuado, pode causar paralisia, mesmo na sua formatação atenuada, como também ele pode, uma vez ingerindo o vírus da polio oral atenuado, esse vírus ficar se replicando muito tempo nessa pessoa imunodeprimida e ela eliminar então o vírus selvagem. Então, mais um ponto contra a polio oral. Hoje a gente vai valorizar muito, cada vez mais, a polio injetável, pelo menos no Brasil, já que a doença, a poliomielite pelo vírus selvagem, está sob controle. Então, por isso, assim, que depois de muitos anos de bons serviços prestados à população do mundo, né? Nos Estados Unidos se fazia polio oral até janeiro de 2020. Então, 2020 não, de 2000, ou seja, tem 24 anos que pararam de fazer a polio oral na rotina nos Estados Unidos. É assim que é feito nos países desenvolvidos, onde a polio oral, a poliomielite está sob controle. Então, não vão fazer mais a polio oral. Então, aquela vacina gotinha, glamurosa, né, que motivou a criação do personagem Zé Gotinha, está entrando aí na lista das vacinas, provavelmente em extinção ou em substituição por causa da condição epidemiológica atual. A partir do momento que você não tem mais o vírus da polio selvagem circulando ou causando mortes ou doenças em determinada região, a tendência é você parar com a polio oral e introduzir a polio injetável, já que é feita de vírus inativado, portanto, chance zero de causar algum tipo de paralisia. Tem diferença da vacina polio injetável do setor público para o setor privado? Tem. A vacina injetável no setor público, ela é uma picada isolada a mais. No setor privado, ela compõe a vacina hexa, ou seja, eu faço ao mesmo tempo difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, polio e hemófilos numa única picada. E aí a criança agradece, porque é uma injeção a menos. A vacina que está no setor público é muito boa. O único inconveniente é o fato de ser essa vacina isolada, né? De ter uma picada a mais. Mas vale a pena, porque não dá para você correr o risco de deixar a criança sem proteção. Porque ainda que não tenham tido casos de paralisia provocada pelo vírus selvagem no Brasil, o vírus selvagem continua sendo isolado no Brasil. Inclusive, na Copa do Mundo, que teve em território nacional, na última Copa do Mundo no Brasil, foi isolado o vírus da polio selvagem no esgoto no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Então, existe essa circulação, ou esse risco de circular. Portanto, não dá para você entregar para Deus e dizer assim, vamos deixar isso quieto, não vamos vacinar mais não, vamos parar por aí. Não, a ideia é essa, é trocar a polio oral pela polio injetável, pelo tempo necessário para realmente esse vírus ser erradicado do mundo, como se erradicou, por exemplo, a varíola também, tá bom? Então, se você me perguntou se a polio está com dias contados, digo para você sim, pelo menos no Brasil, com os dias contados, como foi aposentada nos Estados Unidos já há quase 3 décadas, tá bom? Dê o seu like, por favor, se inscreva aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo, e esse foi um vídeo especial para você que sugeriu esse tema, tá bom? É isso aí, fique aqui, fique bem, fique com a gente, até breve, obrigado aí pela audiência de vocês, e não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.